Idosa doente, é abandonada pelo filho em abrigo. Não cuido mais de você e o que aconteceu depois. Maria Aparecida nunca imaginou que aos 73 anos estaria sentada em um banco de madeira desgastado, observando a chuva fina que caía sobre o pátio de um abrigo na zona leste de São Paulo. As mãos trêmulas seguravam uma xícara de café com leite morno, o mesmo café aguado que serviam todas as manhãs desde que chegara ali há 3 semanas. O cheiro de desinfetante misturado com comida requentada já fazia parte da sua nova rotina. Uma rotina que ela jamais pediu, jamais quis. A dor no quadril latejava. Era uma dor constante, que piorava quando o tempo mudava, quando a umidade tomava conta do ar. Ela precisava de cirurgia. Os médicos haviam sido claros quanto a isso. Mas cirurgia custava caro, exigia cuidados pós-operatórios, exigia alguém disposto a estar ali, a trocar curativos, a ajudar nos primeiros dias. Exigia um filho. Roberto tinha 42 anos quando decidiu que não cuidaria mais da mãe. Não foi uma decisão repentina. Maria sabia disso. Vira nos olhos dele o cansaço acumulado, a irritação crescente, as respostas cada vez mais curtas. Ele trabalhava como motorista de aplicativo, saía cedo e voltava tarde. O apartamento de 2 cômodos em Itaquera mal comportava os dois. Quando ela começou a precisar de ajuda para tomar banho, quando as quedas se tornaram frequentes, quando os remédios se multiplicaram e a confusão mental apareceu em alguns momentos, Roberto começou a desmoronar. A gota d'água foi numa terça-feira, depois que Maria caiu no banheiro às 3 da madrugada. Roberto teve que cancelar corridas, perdeu dinheiro, passou o dia seguinte tenso, de cara fechada. Foi quando ele falou pela primeira vez sobre o abrigo. Maria fingiu que não ouviu. Mas Roberto não esqueceu. Nos dias seguintes, ele pesquisou, fez ligações, preencheu papéis. E numa manhã de junho, fria e cinzenta como só São Paulo sabe fazer, ele a levou até ali. Não cuido mais de você. As palavras ainda ecoavam na cabeça de Maria. Ele não gritou, não foi cruel no tom. Foi apenas honesto, brutalmente honesto. Disse que não aguentava mais, que precisava viver sua vida, que ela estaria melhor cuidada ali, com enfermeiras, com gente preparada. Maria não chorou na hora. Ficou em silêncio, olhando pela janela do carro enquanto Roberto dirigia pelas ruas congestionadas da cidade. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. O abrigo ficava numa rua lateral, próximo à Avenida Aricanduva. Era um prédio antigo, de 3 andares, com paredes que um dia foram brancas, mas agora tinham um tom amarelado pelo tempo. Na entrada, um pequeno jardim tentava trazer alguma vida ao lugar. Mas as plantas pareciam tão cansadas quanto os moradores. Roberto carregou a mala dela, uma mala velha de pano azul que Maria usava nas raras viagens que fazia para visitar a irmã no interior. Dentro, algumas roupas, remédios, uma foto emoldurada dos netos que ela mal via. A diretora do abrigo era uma mulher baixa, de cabelos grisalhos presos num coque apertado. Chamava-se Célia, e tinha aquele jeito profissional de quem já viu essa cena dezenas de vezes. Ela explicou a rotina, mostrou o quarto que Maria dividiria com outras 3 idosas. Falou sobre os horários das refeições, das visitas médicas. Roberto assinava papéis enquanto Célia falava. Maria apenas observava, sentada numa cadeira de plástico na recepção, as mãos no colo. Quando chegou a hora de Roberto ir embora, ele se aproximou. Maria levantou os olhos para ele, procurando algo no rosto do filho. Culpa, talvez. Arrependimento. Mas Roberto apenas parecia aliviado. Ele beijou a testa dela rapidamente, murmurou "A senhora vai ficar bem aqui", e saiu. Maria ouviu o som dos passos dele no corredor, o ranger da porta de entrada, o motor do carro ligando. E então, o silêncio. O quarto era pequeno, apertado.
4 camas de solteiro, uma janela com vista para o pátio interno, um armário compartilhado. Suas companheiras de quarto eram Dona Lourdes, uma senhora de 80 anos com Alzheimer, que passava o dia perguntando pelos filhos, Dona Terezinha, que sofrera um AVC e tinha metade do corpo paralisado, e Joana, uma mulher de 60 e poucos anos, magra como um graveto, que fumava escondido no banheiro e nunca falava sobre o passado. Maria arrumou suas coisas no armário. Não demorou muito, tinha pouca coisa. Pendurou a foto dos netos na parede ao lado da cama, embora soubesse que provavelmente nunca viriam visitá-la. Os netos de Roberto tinham 7 e 9 anos. Viviam ocupados com escola, futebol, natação. Ela era apenas a avó que eles viam em aniversários e no Natal. A primeira noite foi a pior. O colchão era fino, duro. Dona Lourdes acordou 3 vezes, gritando, confusa, procurando pela mãe que morrera décadas atrás. Uma enfermeira teve que vir acalmá-la. Maria ficou olhando para o teto, ouvindo os sons do abrigo. Tosses, gemidos, o arrastar de chinelos no corredor. Pensou na casa onde morou por 40 anos, na rua tranquila de Itaquera, na jabuticabeira do quintal que dava frutos todo o verão. Pensou em tudo que perdeu. Os dias no abrigo seguiam uma rotina rígida e previsível. Acordar às 6 da manhã com o som do sino que uma das funcionárias tocava no corredor. Café da manhã às 7, sempre pão com margarina e café com leite. Depois, as enfermeiras faziam a ronda, distribuindo remédios, verificando pressão, trocando fraldas dos que precisavam. Maria tomava 4 comprimidos diferentes pela manhã, um para a pressão, um para o coração, um para a dor nas articulações e um anticoagulante. Às 9, quem podia andar descia para o pátio. Era um espaço pequeno, cercado por muros altos, com alguns bancos e uma televisão velha presa na parede, protegida por um acrílico. A TV ficava ligada o dia todo, normalmente em programas de auditório ou novelas antigas. Maria preferia sentar num canto, observando. Não tinha vontade de conversar, de fazer amizades. Sentia que não pertencia àquele lugar, que era tudo um erro terrível que logo seria corrigido. Mas Roberto não voltou. Não na primeira semana, não na segunda. Uma vez ele ligou, no telefone da recepção. A conversa foi breve, mecânica. Ele perguntou se ela estava bem, se estava comendo direito. Maria disse que sim, embora fosse mentira. Estava emagrecendo, a comida era sem gosto, ela mal conseguia engolir. Roberto disse que estava trabalhando muito, que talvez no mês seguinte pudesse visitá-la. Depois desligou. Foi Dona Helena quem primeiro tentou se aproximar de Maria. Ela era uma das moradoras mais antigas do abrigo, tinha 79 anos e caminhava curvada, apoiada numa bengala de madeira. Mas os olhos dela eram vivos, atentos. Ela sentou-se ao lado de Maria numa manhã, sem pedir licença. Você é nova aqui? Maria apenas assentiu. Eu sei como é no começo. A gente acha que vai morrer de tristeza, mas vai ver que não é tão ruim assim. Não quero estar aqui. A voz de Maria saiu mais dura do que pretendia. Dona Helena não se ofendeu. Apenas sorriu de um jeito cansado, compreensivo. Nenhuma de nós quer, mas aqui estamos. Ela contou que tinha 3 filhos, todos bem-sucedidos, um médico, uma advogada, um engenheiro. Mas nenhum teve tempo de cuidar dela quando a saúde começou a falhar. Colocaram-na no abrigo, prometeram visitas regulares. No começo vinham todo mês, depois a cada 3 meses, depois pararam. Fazia 2 anos que não via nenhum deles. Maria sentiu um aperto no peito. Seria esse seu futuro também? Ser esquecida completamente, virar apenas uma lembrança distante, uma obrigação que Roberto eventualmente deixaria de cumprir? Os dias se arrastavam. Maria desenvolveu sua própria rotina dentro da rotina do abrigo. Depois do café, ela sentava no banco perto da janela que dava para a rua. De lá, conseguia ver o movimento. Pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola, o ônibus passando lotado.
A vida continuava lá fora, indiferente ao que acontecia dentro daquelas paredes. Ela começou a perceber detalhes. Uma moça que passava todos os dias às 8 da manhã, sempre apressada, com fone de ouvido. Um senhor que vendia picolé na esquina, mesmo quando fazia frio. O cheiro de pão que vinha da padaria do outro lado da rua. Pequenas coisas que a mantinham conectada ao mundo exterior. À tarde, havia a hora da atividade. Uma educadora física ia 2 vezes por semana. Tentava fazer os idosos se movimentarem. Exercícios simples, levantar os braços, girar os pulsos, caminhar de um lado para o outro. Maria participava porque era obrigada, mas fazia tudo mecanicamente, sem ânimo. As noites eram longas. Ela deitava cedo, mas o sono custava a vir. Ficava ouvindo os sons do quarto. A respiração pesada de Dona Terezinha, o choro baixinho de Joana, que sempre chorava quando achava que ninguém estava ouvindo, os murmúrios confusos de Dona Lourdes. Maria pensava em Roberto, nos netos, na vida que tinha antes. Pensava em como tudo mudou tão rápido. Ela lembrava da época em que Roberto era pequeno, quando dependia dela para tudo. Quantas noites ela passou acordada porque ele estava doente, com febre, com dor. Quantas vezes ela deixou de comer para que ele tivesse comida suficiente nos tempos difíceis depois que o marido morreu. Ela trabalhava como faxineira, às vezes em 2, 3 casas por dia. Voltava exausta, mas sempre encontrava energia para ajudar Roberto com a lição de casa, para conversar, para estar presente. E agora? Onde estava ele agora que ela precisava? A raiva começou a crescer dentro dela. Uma raiva silenciosa, amarga. Maria nunca fora de brigar, de fazer escândalo. Mas ali, sozinha naquele quarto escuro, ela sentia a revolta crescer. Será que tinha sido tudo em vão? Será que os anos de dedicação não valiam nada? Foi numa quinta-feira que Maria conheceu Paulo. Ele trabalhava no abrigo como auxiliar de serviços gerais, cuidava da manutenção, consertava o que quebrava, ajudava a carregar as compras de alimentos. Era um homem de uns 50 anos, alto, forte, de pele escura e mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira. Tinha um jeito calmo, falava pouco, mas quando falava era sempre com gentileza. Maria estava no pátio quando uma das pernas do banco onde ela sentava quebrou. Ela quase caiu, conseguiu se segurar no último momento. Paulo apareceu rapidamente, ajudou-a a levantar. Puxou outro banco para ela. A senhora se machucou? Não, estou bem. Ele examinou o banco quebrado. Balançou a cabeça. Isso aqui já está podre. Vou ter que fazer um novo. E ali mesmo, enquanto Maria observava, ele começou a desmontar o banco. Trabalhava com precisão, sem pressa. Havia algo reconfortante em observá-lo trabalhar. Na segurança dos movimentos, na competência silenciosa. Faz tempo que a senhora está aqui? 3 semanas. Paulo assentiu, como se entendesse tudo o que aquilo significava. Sei como é difícil no começo. Minha mãe também ficou num lugar assim antes de morrer. Havia algo na voz dele, uma tristeza contida. Maria sentiu vontade de perguntar mais, mas Paulo já estava concentrado no trabalho novamente. Ele terminou em silêncio, testou o banco, garantiu que estava firme. Pronto. Agora está seguro. Obrigada. Ele sorriu de leve e foi embora. Mas naquela noite, Maria se pegou pensando nele, na gentileza simples, na falta de pena no olhar. A maioria das pessoas que trabalhavam no abrigo tinham 2 tipos de olhar, o profissional e distante das enfermeiras, ou o de piedade exagerada de algumas voluntárias que iam aos sábados. Paulo não tinha nenhum dos 2. Ele apenas via pessoas. Os dias seguintes trouxeram uma rotina melancólica. Maria começou a aceitar, mesmo que relutantemente, que aquele era seu novo normal. Roberto não ligou mais. Ela pensou em ligar para ele. O telefone da recepção estava disponível, mas o orgulho a impedia. Por que ela deveria correr atrás? Ele é que a abandonou.
Foi Joana quem primeiro comentou sobre a mudança na expressão de Maria. Elas estavam no quarto. Era fim de tarde, a luz dourada entrando pela janela. Você está com cara de quem está aceitando. Aceitando o quê? Que vai ficar aqui. Que esse é seu lugar agora. Maria ficou em silêncio. Joana acendeu um cigarro, tragou fundo. Era proibido fumar, mas ela não se importava. Quando eu cheguei aqui faz 8 anos, eu também achava que ia ser temporário. Meu ex-marido prometeu que ia me tirar daqui assim que se organizasse. Nunca mais ouvi falar dele. Por que você não tem família que possa te ajudar? Tenho uma filha, mora em Curitiba, tem família, trabalho. Ela liga no meu aniversário. É só. A voz de Joana não tinha autopiedade, era apenas factual. Maria percebeu que ali, naquele lugar, todas tinham histórias parecidas. Histórias de abandono, de promessas não cumpridas, de famílias que simplesmente seguiram em frente. Durante o jantar, que era às 6 da tarde e consistia em arroz, feijão e um pedaço de frango que parecia ter sido cozido por horas, Maria observou as outras moradoras. Eram 27 ao todo, algumas em cadeiras de rodas, outras andando com dificuldade, algumas completamente lúcidas, outras perdidas na própria mente, todas com uma coisa em comum. Estavam ali porque não tinham para onde ir. Dona Helena sentou-se ao lado de Maria. Você já recebeu visita? Não, vai receber. No começo eles vêm. É depois que param. Maria mexeu na comida sem apetite. Como você aguenta? Dona Helena deu uma risada seca. A gente aguenta porque não tem escolha. Mas vou te dizer uma coisa, Maria. Se você ficar esperando que sua vida volte a ser o que era, você vai definhar. Precisa encontrar alguma coisa aqui. Um motivo, sabe? Qualquer coisa. Que motivo? Isso você é que tem que descobrir. As palavras de Dona Helena ficaram ecoando na cabeça de Maria. Ela não queria aceitar aquilo como permanente, mas e se fosse? E se Roberto nunca voltasse? E se ela morresse ali, naquele lugar que cheirava a remédio e solidão? À noite, antes de dormir, ela tirou a foto dos netos da parede e ficou olhando. Os 2 meninos sorrindo com uniformes da escola. Ela mal os conhecia. As visitas sempre foram rápidas, desconfortáveis. Os meninos ficavam no celular, Roberto apressado para ir embora. Será que eles sentiriam falta dela? Será que alguém sentiria? Maria guardou a foto embaixo do travesseiro e apagou a luz. O quarto mergulhou na escuridão familiar, pontuada apenas pelos sons da noite. Ela fechou os olhos e tentou não pensar em nada. Mas as lágrimas vieram mesmo assim, silenciosas, molhando o travesseiro velho. O domingo era dia de visitas no abrigo. Das 2 às 5 da tarde, as famílias podiam vir. Maria acordou naquele domingo com um frio na barriga. Seria hoje que Roberto apareceria? Ela tomou banho com cuidado, pediu ajuda para lavar o cabelo, escolheu a roupa menos amassada que tinha. Passou a manhã toda nervosa, mal tocou no almoço. Quando o relógio marcou 2 horas, ela estava sentada na sala de visitas. Era uma sala grande, com sofás velhos e algumas mesas. Aos poucos, as famílias começaram a chegar. Filhos, netos, alguns bisnetos. Traziam sacolas com guloseimas, roupas, produtos de higiene. O ambiente ficou barulhento, cheio de vida. Maria esperou. 3 horas, 3h30, 4 horas. Observou as outras moradoras com suas famílias. Dona Lourdes, que não reconhecia ninguém na maior parte do tempo, estava sentada no colo da filha, que cantava baixinho para ela. Dona Terezinha recebia a visita dos netos, que mostravam desenhos feitos na escola. Até Joana, que sempre dizia que ninguém se importava, recebeu a visita de uma sobrinha. Mas Roberto não apareceu. E Maria continuou ali, sozinha, as mãos no colo, observando a alegria dos outros. Quando o relógio marcou 5 horas, a enfermeira anunciou que o horário de visitas tinha acabado. As famílias começaram a se despedir. Abraços, beijos, promessas de voltar logo.
Maria levantou devagar, as pernas doendo mais do que o normal, e voltou para o quarto. Paulo a encontrou no corredor. Ele carregava uma caixa de ferramentas. Vinha de consertar alguma coisa. Sem visita hoje? Maria apenas balançou a cabeça. Não confiava na voz. Eu sei como é. Minha mãe passava os domingos esperando. Meus irmãos sempre tinham alguma desculpa para não ir. Por que as pessoas fazem isso? Por que abandonam? Paulo colocou a caixa no chão, apoiou-se na parede. Acho que não é sempre por maldade. Às vezes é cansaço, medo, vergonha. Às vezes as pessoas não sabem lidar com a velhice, com a doença. Fica mais fácil fingir que não existe. Mas não está certo. Não está. Mas é o que acontece. Eles ficaram em silêncio por um momento. Maria sentiu uma conexão estranha com aquele homem que mal conhecia. Ele entendia, não tentava justificar, não dava conselhos vazios, apenas entendia. Você trabalha aqui há muito tempo? 5 anos. Comecei depois que minha mãe morreu. Acho que é meu jeito de fazer as pazes com o fato de não ter cuidado melhor dela. Maria percebeu a culpa na voz dele. Você cuidou dela? Tentei. Mas trabalhava muito, tinha 3 empregos na época. Ela ficava sozinha em casa a maior parte do tempo. Quando ela caiu e quebrou o quadril, não teve jeito, tive que colocar ela num lugar assim. Ela morreu 6 meses depois. Sinto muito. É a vida. Mas agora tento fazer aqui o que não fiz por ela. Tento fazer com que essas pessoas se sintam vistas, entende? Não é muito, mas é o que posso fazer. Ele pegou a caixa de ferramentas e seguiu pelo corredor. Maria ficou parada, pensando. Paulo carregava sua própria culpa, seu próprio arrependimento. Todos ali carregavam alguma coisa. Naquela noite, Maria não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, ouvindo Dona Lourdes murmurar coisas sem sentido. A dor no quadril estava pior. Latejava com intensidade. Ela sabia que precisava da cirurgia. Mas quem pagaria? Roberto? Improvável. O SUS tinha fila de espera de anos. Ela provavelmente morreria antes de chegar sua vez. A ideia da morte não a assustava tanto. O que a assustava era morrer ali, sozinha, esquecida. Virar apenas mais um corpo que Paulo ajudaria a carregar. Mais um quarto que seria ocupado por outra idosa abandonada. No dia seguinte, segunda-feira, Maria decidiu fazer algo diferente. Ela desceu para o pátio, mas ao invés de sentar no banco de sempre, aproximou-se do grupo que jogava dominó. Eram 4 senhores, todos entre 70 e 80 anos, que se reuniam todas as manhãs para jogar. Posso assistir? Eles olharam surpresos, mas um deles, seu Antônio, um homem careca com óculos grossos, sorriu. Pode sim. Sabe jogar? Jogava com meu marido. Então, senta aqui. Dona Carmen está com o médico hoje. Pode jogar no lugar dela. E assim Maria se viu jogando dominó pela primeira vez em anos. Suas mãos tremiam um pouco ao segurar as pedras, mas a memória estava lá. As regras, as estratégias, a satisfação de fazer uma boa jogada. Os homens eram animados, faziam piadas, reclamavam quando perdiam. Era barulhento, caótico e estranhamente reconfortante. Você joga bem, Dona Maria. Estou enferrujada. Enferrujada nada, ganhou de nós todos. Maria sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas era genuíno. E foi o primeiro sorriso desde que chegara no abrigo. As semanas foram passando e Maria começou a criar uma rotina dentro da rotina. Todas as manhãs, depois do café, ela se juntava ao grupo do dominó. Seu Antônio, seu José, seu Manuel e seu Pedro tornaram-se parte do seu dia. Eles contavam histórias, reclamavam da comida, faziam planos impossíveis de fuga. Era tudo brincadeira, mas ajudava a passar o tempo. Dona Helena continuava sendo uma presença constante. Ela tinha o dom de aparecer nos momentos certos, quando Maria estava mais triste, mais perdida. Trazia sempre alguma história, alguma perspectiva diferente. Foi ela quem contou a Maria sobre a biblioteca do abrigo. Biblioteca? Que biblioteca?
É um quartinho no segundo andar. Tem algumas prateleiras com livros que as pessoas doaram. Não é grande coisa, mas tem alguns títulos bons. Maria não lia há anos. Depois que a vista começou a piorar, depois que a vida ficou corrida demais, ela simplesmente parou. Mas naquela tarde, com a curiosidade despertada, subiu as escadas devagar, apoiando-se no corrimão, e encontrou a tal biblioteca. Era realmente pequeno. Uma sala com 3 estantes de livros, uma poltrona velha, uma janela que dava para os fundos do prédio. Os livros estavam desorganizados, alguns com páginas soltas, capas rasgadas, mas estavam ali. Romances, biografias, livros de poesia, até alguns policiais. Maria pegou um ao acaso. Era um romance sobre uma mulher que recomeçava a vida depois dos 60. Ela sentou na poltrona, abriu o livro e começou a ler. As letras eram pequenas. Ela teve que forçar a vista, mas mergulhou na história. Ficou ali por 2 horas, até que uma funcionária veio avisar que era hora do jantar. Naquela noite, Maria voltou ao quarto com o livro embaixo do braço. Joana reparou. Achou a biblioteca. Você sabia que tinha? Claro, eu leio todo dia. É o único jeito de sair daqui sem sair. Que tipo de livro você gosta? Os tristes. Gosto de ler sobre gente mais ferrada que eu. Me faz sentir melhor. Ela riu, mas era uma risada sem alegria. Maria entendeu. Cada uma lidava do seu jeito. Os dias continuaram se desenrolando. Maria terminou o primeiro livro e pegou outro e depois outro. A leitura virou seu refúgio. Nas histórias, ela podia esquecer onde estava. Podia viver outras vidas, sentir outras emoções. Dona Helena tinha razão. Ela precisava encontrar alguma coisa ali, algum motivo para continuar. E os livros estavam se tornando esse motivo. Mas Roberto continuava sem aparecer. Já fazia quase 2 meses. Maria parou de esperar pelas visitas de domingo. Começou a usar aquele tempo para ficar na biblioteca, lendo em paz, enquanto as outras moradoras recebiam suas famílias. Foi Paulo quem notou a mudança nela. Você está diferente. Eles estavam no pátio, ele consertando um vaso que havia rachado. Ela sentada no banco, lendo. Diferente como? Menos triste. Mas aqui. Maria fechou o livro, olhou para ele. Estou aceitando. É bom e ruim ao mesmo tempo, não é? É. Paulo entendeu, sem que ela precisasse explicar. Aceitar significava desistir da esperança de que as coisas voltariam a ser como antes. Significava admitir que Roberto não voltaria, que ela morreria ali. Mas também significava parar de viver no passado, parar de se torturar com o que perdeu. Eu ainda sinto raiva dele. É normal. Eu também sentia raiva dos meus irmãos, da minha mãe por ficar doente, de mim mesmo. A raiva fica, mas vai diminuindo com o tempo. Não sei se quero que diminua. A raiva me mantém viva. Paulo sorriu triste. Entendo. Mas não deixa ela te consumir. Já vi acontecer com gente aqui. Fica tão amargurada que esquece de viver o pouco que ainda tem. Maria pensou nisso. Ela não queria virar uma dessas pessoas cheias de rancor, que passam o dia reclamando, destilando veneno. Mas também não queria perdoar Roberto, pelo menos não ainda. Naquela semana aconteceu algo que mudaria tudo. Uma nova moradora chegou ao abrigo. Ela se chamava Sônia, tinha 68 anos e estava em estado terminal de câncer. Os médicos davam 6 meses, talvez 1 ano. Ela não tinha família, vivia sozinha, e quando ficou claro que não conseguiria mais se cuidar, os assistentes sociais a levaram para o abrigo. Sônia era pequena, magra, a pele amarelada pela doença, mas tinha os olhos vivos, inteligentes. Colocaram-na no quarto de Maria, na cama que pertencia à dona Lourdes, que havia sido transferida para a área de cuidados intensivos depois de uma pneumonia. Maria a observou chegar, arrastar a mala, sentar-se na cama com cuidado. Sônia olhou ao redor, avaliando o espaço, as companheiras de quarto. Seus olhos encontraram os de Maria. Oi, eu sou Sônia.
Maria: há quanto tempo você está aqui? 2 meses. Sônia assentiu. Começou a desempacotar suas coisas. Tinha pouquíssimas roupas, alguns livros e uma caixa de madeira pequena que ela colocou cuidadosamente no criado mudo ao lado da cama. Maria sentiu curiosidade, mas não perguntou. Sabia que ali a privacidade era algo precioso, raro. Se Sônia quisesse contar, contaria. Sônia era diferente das outras moradoras. Ela tinha uma energia estranha, uma urgência nas ações. Não ficava na cama reclamando da dor. Embora Maria soubesse que ela sentia dor, via nos momentos em que Sônia fechava os olhos com força, respirava fundo, mas ela levantava, descia para o pátio, conversava com todo mundo, fazia perguntas, queria conhecer todas as histórias. Na segunda noite dela no abrigo, enquanto as outras já dormiam, Sônia acendeu o abajur ao lado da cama e começou a escrever em um caderno. Maria estava acordada, como sempre, olhando para o teto. Não consegue dormir? A voz de Sônia era baixa, para não acordar as outras. Nunca consigo, eu também não. A dor não deixa, mas descobri que se eu me distrair, fica mais fácil. O que está escrevendo? Minha vida. Resolvi escrever tudo, desde o começo. Quero deixar registrado, sabe? Para que alguém saiba que eu existi. Maria virou de lado para olhar Sônia melhor. Não tem ninguém que já saiba? Não. Meu marido morreu há 15 anos, nunca tive filhos. Meus irmãos já se foram também. Não tem ninguém que se importe. Por isso quero escrever. Para que minha história não desapareça completamente. Havia algo de corajoso e triste naquilo. Maria pensou em sua própria história. Quem se importaria com ela? Roberto claramente não. Os netos não a conheciam. Quando ela morresse, seria apenas mais uma. Ninguém lembraria de quem ela foi, do que fez, do que sentiu. Posso te fazer uma pergunta? Sônia parou de escrever. Olhou para Maria. Pode. Você tem medo? Da morte? Sempre tive. Mas agora que ela está perto, é estranho. O medo diminuiu. O que me assusta mais é morrer sem ter feito as pazes comigo mesma. Como assim? Passei a vida toda fazendo o que os outros esperavam. Casei porque era o que se fazia. Trabalhei em empregos que odiava porque precisava de dinheiro. Sacrifiquei meus sonhos por gente que nem se importava. E agora, no final, fico pensando, quando foi que eu vivi para mim? Maria ficou em silêncio. Aquelas palavras ressoavam fundo. Ela também tinha passado a vida inteira fazendo o que era esperado. Foi esposa obediente, mãe dedicada, trabalhadora incansável. E no fim, foi abandonada num abrigo, esquecida pelo filho que ela criou, descartada como algo que não tinha mais serventia. Sônia voltou a escrever. Maria ficou observando. O som da caneta no papel, estranhamente reconfortante. E foi ali, naquela noite, que algo começou a mudar dentro dela. Uma semente de algo que Maria não conseguia ainda nomear, mas que estava começando a germinar. Nos dias seguintes, Sônia e Maria se tornaram próximas. Sônia tinha o dom de fazer as pessoas falarem, e aos poucos, Maria se viu contando sua própria história. Falou do marido que morrera jovem, de um infarto fulminante aos 50 anos. Falou de como criou Roberto sozinha, dos sacrifícios, das noites sem dormir. Falou do relacionamento distante que sempre tiveram, de como Roberto sempre foi fechado, difícil. Você acha que fez alguma coisa errada? Maria pensou antes de responder. Às vezes acho que fui severa demais. Cobrava muito dele, queria que ele fosse bem na escola, que tivesse um futuro melhor que o meu. Talvez tenha afastado ele sem perceber, ou talvez ele seja simplesmente um filho ingrato. A franqueza de Sônia fez Maria rir. Pode ser isso também. Sabe o que aprendi, Maria? A gente passa a vida se culpando pelas coisas que deram errado. Mas às vezes não é nossa culpa. Às vezes, as pessoas simplesmente são o que são, e não tem nada que a gente faça que vá mudar isso. Maria queria acreditar nisso. Queria parar de se perguntar onde errou, o que poderia ter feito diferente. Mas era difícil. A culpa era uma companheira antiga, familiar.
Sônia começou a organizar pequenas atividades no abrigo. Ela convenceu Célia, a diretora, a deixar que elas fizessem uma roda de conversa uma vez por semana. Um momento onde as moradoras pudessem compartilhar histórias, falar sobre suas vidas. No começo, poucas pessoas apareceram, mas aos poucos o grupo cresceu. Foi numa dessas rodas de conversa que Maria ouviu a história de seu Manuel. Ele tinha 79 anos, fora metalúrgico a vida toda. Trabalhara nas grandes fábricas do ABC Paulista. Tinha 5 filhos, todos casados, todos com suas próprias famílias. E nenhum quis cuidar dele quando ficou doente. Eles faziam reunião para decidir o que fazer comigo, como se eu fosse um problema a ser resolvido. No fim, chegaram à conclusão que seria mais fácil me colocar num lugar assim. Dividiram o custo entre eles, ficou barato para cada um. E aqui estou. A voz dele não tinha raiva, apenas cansaço. Você não sente raiva deles? Sentia. Agora só sinto tristeza. Criei eles, dei tudo o que podia e no fim não valeu nada. Valeu sim, seu Manuel. Valeu enquanto eles precisaram. A voz de Sônia era firme. Valeu enquanto você era útil. Mas o amor que não resiste à velhice, à doença, à inconveniência, não era amor de verdade. Era interesse. As palavras de Sônia caíram como pedras no lago quieto da conversa. Todos ficaram em silêncio, processando. Maria sentiu algo se movendo dentro dela. Raiva, talvez. Ou seria alívio. Alívio de finalmente ouvir alguém dizer em voz alta o que ela vinha sentindo há meses. O outono chegou em São Paulo, com suas manhãs frias e tardes amenas. No abrigo, as moradoras começaram a usar mais cobertores, a reclamar do frio nas articulações. Maria completou 3 meses ali. 3 meses sem notícias de Roberto. 3 meses vivendo numa rotina que aos poucos deixava de ser estranha para se tornar familiar. A saúde de Sônia estava piorando visivelmente. Ela emagrecera ainda mais, a pele estava mais amarelada, os olhos fundos, mas continuava escrevendo todas as noites, continuava organizando as rodas de conversa, continuando fazendo perguntas, querendo viver cada minuto que lhe restava. Foi Sônia quem sugeriu que Maria tentasse escrever também. Escrever o quê? Sua história, seus sentimentos, qualquer coisa. Escrever ajuda a organizar os pensamentos, a entender o que a gente realmente sente. Maria não tinha certeza. Fazia décadas que não escrevia nada além de listas de compras. Mas naquela noite, com um caderno que Sônia lhe emprestou, ela tentou. Começou escrevendo sobre Roberto quando criança, sobre os momentos bons que tiveram. As vezes que iam ao parque, as tardes fazendo pipa juntos, as risadas. Mas as memórias boas logo deram lugar às amargas. As brigas da adolescência, o distanciamento progressivo, o descaso nos últimos anos. E, finalmente, o abandono. Maria escreveu tudo, as lágrimas borrando algumas palavras. E quando terminou, horas depois, sentiu algo estranho. Não era paz, mas era uma espécie de entendimento. Ela tinha colocado para fora o que estava envenenando por dentro. Paulo continuava sendo uma presença constante e reconfortante. Ele e Maria desenvolveram uma amizade silenciosa, feita de pequenas conversas enquanto ele trabalhava, de olhares de compreensão mútua. Paulo sabia quando ela estava tendo um dia ruim. Aparecia com um café quente, uma palavra gentil. Nunca invadia, nunca pressionava. Apenas estava ali. Foi ele quem contou a Maria que o abrigo estava com problemas financeiros. A prefeitura atrasou o repasse. Já faz 3 meses. Célia está fazendo milagre para manter as coisas funcionando, mas não vai dar para segurar muito tempo. O que vai acontecer? Não sei. No pior cenário, o abrigo fecha. Aí vocês terão que ser transferidas para outros lugares, se é que tem vaga. A ideia de ser transferida encheu Maria de pavor. Ela tinha acabado de se acostumar ali, de criar suas pequenas rotinas, suas amizades. Ter que recomeçar tudo de novo, em outro lugar, com outras pessoas, era insuportável.
Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Paulo balançou a cabeça. Não sei. Célia está tentando de tudo, mas é difícil. Aquela noite na roda de conversa semanal, Sônia compartilhou a notícia com as outras moradoras. O pânico foi imediato. Alguns começaram a chorar, outros a fazer perguntas que ninguém sabia responder. Dona Helena, sempre a voz da razão, tentou acalmar todo mundo. Vamos pensar com clareza. O que podemos fazer? Ficar aqui chorando não resolve. Mas o que podemos fazer? Somos velhos, doentes, sem dinheiro. Sônia se levantou com dificuldade, mas com determinação. Temos nossas histórias, temos nossas vozes. Podemos contar para as pessoas o que está acontecendo, fazer barulho, chamar atenção. E como vamos fazer isso? Foi Paulo quem respondeu. Redes sociais. Se vocês estiverem dispostas, eu posso gravar, postar. As pessoas precisam saber o que acontece aqui, o que acontece com vocês. A ideia era assustadora. Expor suas histórias, suas vulnerabilidades para o mundo. Mas também era libertadora. Fazer algo, ter algum controle sobre suas vidas, mesmo que minimamente. Maria foi uma das primeiras a aceitar. Sônia também. E aos poucos, outras foram se juntando. Seu Manuel, Dona Helena, Joana, seu Antônio. Todos queriam ser ouvidos, queriam que alguém soubesse que eles existiam, que suas vidas importavam. Paulo começou a gravar nos dias seguintes. Pequenos vídeos, de 2, 3 minutos, onde cada morador contava sua história. Maria falou sobre Roberto, sobre o abandono, sobre a solidão. Sônia falou sobre viver os últimos dias num abrigo, sobre escrever sua história antes que fosse tarde demais. Seu Manuel falou sobre trabalhar a vida inteira e ser descartado pelos filhos. Paulo postou os vídeos numa página que criou especialmente para isso. No começo, poucas pessoas viram, mas aos poucos, os vídeos começaram a ser compartilhados. Primeiro localmente, depois nacionalmente. A história do abrigo em risco, dos idosos abandonados, tocou as pessoas. Em 2 semanas, a página tinha 100 mil seguidores. Jornalistas começaram a ligar, pedindo entrevistas. Políticos fizeram declarações. A pressão começou a crescer sobre a prefeitura para que liberasse a verba atrasada. Maria não esperava a repercussão. De repente, estranhos conheciam sua história, mandavam mensagens de apoio, de solidariedade. Alguns até ofereceram ajuda financeira. Ela se viu no noticiário, sua foto nas redes sociais. Era estranho e assustador, mas também poderoso. Sua voz importava, sua história importava. A visibilidade trouxe mudanças. A prefeitura, pressionada pela opinião pública, liberou a verba atrasada e prometeu regularizar os repasses. O abrigo não fecharia, pelo menos não por enquanto. As moradoras comemoraram discretamente, sabiam que a vitória era frágil, temporária, mas era uma vitória. Mas a exposição também trouxe algo inesperado para Maria. 3 dias depois de um de seus vídeos viralizar, ela recebeu uma visita. Era Juliana, uma das cunhadas de Roberto, irmã da ex-esposa dele. Maria mal a conhecia, tinham se visto poucas vezes ao longo dos anos. Dona Maria, vi seus vídeos, queria conversar com a senhora. Elas se sentaram na sala de visitas. Juliana parecia desconfortável, nervosa. Eu não sabia que o Roberto tinha colocado a senhora aqui. Ele nunca comentou nada. Só descobri pelos vídeos. Maria não disse nada. Apenas esperou. Eu liguei para ele, confrontei. Ele ficou bravo, disse que não era da minha conta, que a senhora está bem cuidada. Mas eu não consegui ficar em paz. Minha mãe também é idosa. Se fosse ela, eu ia querer que alguém se importasse. O que você quer, Juliana? Quero ajudar. Não sei como, mas quero fazer alguma coisa. Maria sentiu os olhos marejarem. Era a primeira vez em meses que alguém da família, mesmo que distante, se importava. Juliana começou a visitar Maria todas as semanas. Levava frutas, livros novos, às vezes apenas sentava e conversava. Ela contou que Roberto estava passando por um divórcio complicado, que estava afundado em dívidas,
que a vida dele era um caos. Não era desculpa, mas era contexto. Isso não justifica o que ele fez. Eu sei, mas achei que a senhora devia saber. Maria apreciava as visitas de Juliana. Era bom ter alguém de fora, alguém que se importava. Mas não substituía Roberto. A ausência dele continuava pesando, uma ferida que não cicatrizava. Sônia piorou dramaticamente. A dor estava insuportável, mesmo com os remédios fortes que lhe davam. Ela passou a ficar mais tempo na cama, escrevendo menos, falando menos, mas ainda mantinha aquela luz nos olhos, aquela recusa em se deixar apagar completamente. Maria passava horas ao lado da cama dela, lendo em voz alta os livros que Sônia não tinha mais força para segurar. Falavam sobre a vida, sobre arrependimentos, sobre as coisas que fariam diferente se pudessem voltar no tempo. Você se arrepende de alguma coisa, Maria? De muitas coisas, mas principalmente de ter deixado minha vida girar só em torno de Roberto. Esqueci de mim mesma no processo. Ainda dá tempo. Sônia, eu tenho 73 anos, estou num abrigo, meu corpo está caindo aos pedaços. Que tempo ainda tenho? Sônia sorriu fraco. O tempo que tiver, por menor que seja, não deixa ele passar em branco. Maria pensou naquilo. Ela tinha passado os últimos meses apenas existindo, sobrevivendo. Mas Sônia tinha razão. Enquanto respirasse, ainda tinha tempo. Tempo para quê? Ela não sabia, mas tinha. Foi numa quinta-feira à noite que Sônia entrou em coma. As enfermeiras a levaram para a área de cuidados paliativos, um quarto separado onde ficavam os que estavam morrendo. Maria pediu para ficar com ela. Segurou a mão de Sônia, fria e ossuda, e ficou ali a noite toda. Sônia morreu ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol entravam pela janela. Foi tranquilo, sem drama. Ela simplesmente parou de respirar. Maria sentiu a mão dela relaxar, viu o peito parar de subir e descer, e ficou ali, segurando aquela mão, chorando silenciosamente. Sônia tinha se tornado sua melhor amiga naqueles meses. A primeira pessoa em muito tempo que realmente havia, que se importava com o que ela sentia, pensava. E agora se foi. Mais uma perda numa vida já tão cheia de perdas. O funeral foi simples. Como Sônia não tinha família, foram as moradoras do abrigo que foram. Dona Helena, Joana, seu Manuel, seu Antônio, Paulo, Célia. Todos ali, prestando sua última homenagem. Maria leu um trecho que Sônia tinha escrito no caderno sobre viver intensamente, mesmo quando o tempo está acabando. Sua voz falhou várias vezes, mas ela conseguiu chegar até o final. Depois do funeral, Maria voltou para o quarto e pegou o caderno de Sônia. Célia tinha dado a ela. Disse que Sônia gostaria. Maria passou a noite lendo. Eram páginas e páginas da vida de Sônia, suas alegrias, suas dores, seus arrependimentos, seus sonhos. E no final, uma carta, endereçada a Maria. A carta dizia: Maria, se você está lendo isso, eu já me fui. Espero que tenha sido tranquilo, sem muito sofrimento. Quero que você saiba que conhecer você fez meus últimos meses melhores. Você me lembrou que mesmo nos lugares mais improváveis, a gente encontra conexão, amizade, amor. Eu sei que você ainda carrega muita mágoa do Roberto, e você tem todo o direito, mas não deixa isso te definir. Você é mais que o abandono que sofreu, é mais que a mãe que foi esquecida. Você é Maria com sua própria história, seus próprios sonhos, sua própria vida. Continua vivendo, continua escrevendo, continua fazendo barulho. Não por mim, não pelo abrigo, por você, porque você merece. Com carinho, Sônia. Maria dobrou a carta cuidadosamente, guardou-a entre as páginas do caderno e ali, sozinha no quarto escuro, fez uma promessa silenciosa a Sônia. Ela viveria. De verdade, não apenas existiria esperando o dia de morrer. Ela viveria. Os meses seguintes foram de transformação para Maria. A morte de Sônia, embora dolorosa, acendeu algo nela. Uma urgência, uma clareza. Ela não sabia quanto tempo ainda tinha,
mas sabia que não queria desperdiçá-lo em amargura e autopiedade. Maria assumiu as rodas de conversa que Sônia organizava. Descobriu que tinha facilidade para fazer as pessoas falarem, para criar um espaço seguro onde podiam compartilhar suas histórias. As rodas cresceram, viraram o momento mais esperado da semana no abrigo. Ela também continuou escrevendo. Todas as noites, depois que as outras dormiam, Maria escrevia. Sobre sua infância no interior de Minas Gerais, sobre conhecer o marido numa festa de São João, sobre a alegria de descobrir que estava grávida de Roberto, sobre as dificuldades de criá-lo sozinha depois que enviuvou. Escrevia sobre tudo, o bom e o ruim, sem filtros, sem tentar embelezar. Paulo continuava gravando e postando vídeos. A página tinha crescido para mais de 500.000 seguidores. As histórias do abrigo tinham tocado o país. Doações começaram a chegar, não apenas dinheiro, mas roupas, alimentos, voluntários querendo ajudar. O abrigo, que estava à beira do colapso, agora tinha recursos para melhorias. Célia, a diretora, procurou Maria um dia. Você mudou esse lugar, Maria. Antes, era só um depósito de gente velha esperando morrer. Agora tem vida aqui, tem esperança. Não fui eu sozinha. Mas foi você quem começou. Você e a Sônia. Maria sentiu orgulho. Era uma sensação estranha. Há tanto tempo não sentia orgulho de si mesma. Sempre fora o orgulho pelos outros, por Roberto, pelo que ele conseguia. Mas agora era por ela, pelo que ela estava fazendo, sendo. Roberto continuava ausente. Já faziam 6 meses. Juliana contou que ele estava numa fase difícil, que tinha perdido o carro por falta de pagamento, que estava morando com amigos. Maria sentiu algo quando ouviu isso. Não era satisfação exata, mas talvez uma sensação de justiça cósmica. Ele tinha a abandonado quando ela precisava. Agora estava colhendo as consequências de suas próprias escolhas. Mas uma parte dela, pequena mas persistente, ainda sentia falta dele. Era seu filho, afinal. Por pior que tivesse sido, por mais que tivesse machucado, ainda era seu filho. O amor de mãe não desaparecia assim, simplesmente. Ficava ali, teimoso, mesmo quando não era correspondido. Foi numa tarde de setembro que algo inesperado aconteceu. Maria estava na biblioteca quando uma das funcionárias veio chamá-la. Dona Maria, tem alguém aqui querendo falar com a senhora? Maria desceu para a recepção com o coração apertado. Seria Roberto? Depois de tanto tempo? Mas não era Roberto. Era uma mulher jovem, devia ter uns 30 anos, cabelos pretos longos, olhos escuros e atentos. Ela se levantou quando Maria entrou. Dona Maria? Meu nome é Fernanda. Sou jornalista, vi seus vídeos, li sobre sua história. Gostaria de fazer uma matéria mais aprofundada, se a senhora aceitar. Maria hesitou. A exposição tinha trazido coisas boas, mas também era cansativa, invasiva às vezes. Sobre o que exatamente? Sobre abandono de idosos, sobre como a sociedade trata seus velhos. Quero que sua história seja o fio condutor, mas também incluir dados, especialistas, outras histórias. Acho que é uma conversa que o país precisa ter. Maria pensou em Sônia, em seu Manuel, em Dona Helena, em todas as histórias que ouviu naquelas rodas de conversa. Histórias de abandono, de solidão, de pessoas descartadas pela própria família. Se ela pudesse fazer com que essas histórias chegassem a mais gente, que causassem mudanças reais, valia a pena. Aceito. Fernanda voltou várias vezes nas semanas seguintes. Gravou horas de entrevistas, não apenas com Maria, mas com outras moradoras, com funcionários, com Célia. Trouxe uma fotógrafa, documentou o dia a dia do abrigo. Maria se viu sendo fotografada jogando dominó, lendo na biblioteca, escrevendo no quarto. Era estranho ser o centro de tanta atenção, mas também era importante. A matéria saiu num domingo, ocupando 8 páginas de um grande jornal nacional.
O título era As Marias do Brasil, o drama silencioso dos idosos abandonados. Tinha a foto de Maria na capa, sentada no banco do pátio, olhando para a câmera com uma expressão que era ao mesmo tempo triste e desafiadora. A matéria era poderosa. Fernanda não romantizou nada, não tentou criar heróis ou vilões, apenas contou as histórias como eram, cruas, honestas. Falou de Roberto, do abandono, mas também contextualizou com dados sobre envelhecimento populacional, falta de estrutura de apoio, a cultura brasileira que romantiza a família, mas não consegue cuidar de seus velhos. A repercussão foi imediata e enorme. O jornal foi o mais vendido do mês. A matéria foi compartilhada milhões de vezes nas redes sociais. Políticos começaram a falar em criar leis mais rígidas contra abandono de idosos. ONGs se organizaram para pressionar por mudanças. Maria, sem querer, sem planejar, tinha se tornado um símbolo. A fama trouxe consequências que Maria não esperava. Ela começou a receber cartas, centenas delas, de outros idosos em situação parecida, de filhos arrependidos, de pessoas querendo ajudar. Ler as cartas era emocionalmente exaustivo, mas Maria lia todas. Cada história, cada pedido de desculpas, cada grito de socorro. Uma das cartas era de uma mulher de Belo Horizonte que tinha colocado o pai num abrigo há 5 anos e nunca mais o visitou. A culpa a estava consumindo, mas ela não sabia como se reconectar com ele. Maria respondeu. Disse que nunca era tarde, que os velhos eram mais fortes e dispostos a perdoar do que as pessoas imaginavam. A mulher agradeceu, disse que ia visitar o pai no fim de semana. Paulo ajudou Maria a responder as cartas. Ele tinha se tornado mais que um funcionário do abrigo. Era um amigo, um confidente. Eles passavam horas conversando sobre tudo e sobre nada. Paulo falou mais sobre a mãe dele, sobre os arrependimentos que carregava. Maria falou sobre Roberto, sobre o amor complicado e doloroso que sentia por ele. Você já pensou em procurar ele? Todos os dias. Mas meu orgulho não deixa. Orgulho ou medo? Maria parou, surpresa com a pergunta. Medo de quê? De ele não querer te ver. De ele confirmar que realmente não se importa. Paulo tinha razão. Ela tinha medo. Medo de tentar se reconectar e ser rejeitada de novo. Era mais fácil ficar na raiva, no rancor. Pelo menos assim ela tinha controle sobre algo. Mas os dias foram passando e o pensamento não saía da cabeça de Maria. E se ela morresse sem ter tentado? E se deixasse o orgulho destruir qualquer chance de reconciliação? Sônia tinha escrito na carta para ela viver, realmente viver. E viver significava correr riscos, mesmo quando eram assustadores. Maria pediu para Juliana levar uma carta para Roberto. Ela escreveu e reescreveu várias vezes, rasgou diversas versões. No final, manteve simples. Roberto, sei que estamos distantes há meses. Sei que você tem suas razões para ter me deixado aqui. E eu tenho minhas razões para estar magoada. Mas você é meu filho e eu sou sua mãe. E essa conexão, por mais esticada que esteja, ainda existe. Não estou pedindo para você me tirar daqui. Já me acostumei, encontrei meu lugar. Mas gostaria de te ver, de conversar. Não para brigar, não para cobrar. Apenas para estar junto, mesmo que por algumas horas. Se você não quiser, vou entender. Mas precisava tentar. Sua mãe, Maria. Juliana levou a carta. Uma semana depois ligou para Maria. Ele leu. Ficou em silêncio por um longo tempo, mas disse que vai pensar. Maria esperou. Não era uma resposta, mas também não era uma negativa. Era algo. Enquanto esperava, a vida no abrigo continuava. Chegou a primavera, e com ela uma energia nova. Célia usou parte das doações para reformar o pátio, plantar flores, pintar as paredes. O lugar estava mais colorido, mais vivo. As moradoras organizaram uma festa junina em outubro, atrasada, mas animada.
Fizeram quentão, comeram pipoca, dançaram quadrilha. Maria dançou com Paulo, rindo quando erravam os passos. Dona Helena, que sempre foi a pessoa mais forte que Maria conhecia, começou a ficar doente. Nada dramático, apenas um cansaço crescente, uma fraqueza que não passava. Os médicos fizeram exames, descobriram que o coração dela estava falhando. Não havia muito a fazer, apenas medicação paliativa. Maria passou a visitar Dona Helena todos os dias. Ela estava cada vez mais na cama, mas a mente continuava afiada. Conversavam sobre tudo. Dona Helena contou segredos que nunca tinha contado. Coisas que fez, lugares que foi, amores que teve. Maria ouviu tudo, guardou tudo. Era seu jeito de honrar aquela mulher que tanto a ajudou. Foram 3 semanas depois da carta que Roberto apareceu. Era um sábado à tarde, chovia fino. Maria estava na biblioteca quando a funcionária veio chamá-la. Desta vez, era ele. Ela reconheceu imediatamente, mesmo antes de vê-lo. Mãe sabe. Roberto estava na sala de visitas de pé, nervoso. Tinha emagrecido. Estava com olheiras profundas, uma barba mal feita. Parecia mais velho do que seus 42 anos. Quando viu Maria, ele não soube o que fazer. Ficou ali, parado, as mãos nos bolsos. Maria entrou, sentou-se num dos sofás. Não disse nada, apenas esperou. Era Roberto quem precisava falar primeiro. Oi, mãe. A voz dele saiu rouca, quase inaudível. Oi, Roberto. Silêncio. Um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. Eu recebi sua carta. Demorei para vir porque não sabia o que dizer. Ainda não sei. Maria continuou em silêncio, dando espaço para ele continuar. Eu sei que fiz errado. Sei que abandonei a senhora quando mais precisava. Mas eu estava desesperado, mãe. Não estava aguentando. O casamento estava acabando, eu estava afundado em dívidas, trabalhava 15 horas por dia e ainda não dava. E a senhora precisando de tanta ajuda, caindo, se confundindo. Eu não dei conta. Sua voz quebrou no final. Roberto cobriu o rosto com as mãos. Maria viu os ombros dele tremendo. Ele estava chorando. Parte dela queria se levantar, abraçá-lo, dizer que estava tudo bem. Mas não estava tudo bem, e ela não ia fingir que estava. Você me machucou, Roberto. Me machucou de um jeito que eu nem sabia que era possível. Roberto tirou as mãos do rosto, os olhos vermelhos. Eu sei, e eu sinto muito mesmo. Sinto muito não apaga o que aconteceu. Não apaga os meses que passei aqui, sozinha, achando que você não se importava se eu vivesse ou morresse. Eu me importo, mãe. Sempre me importei. Só não sabia como lidar. E aí vieram os vídeos, a matéria no jornal, todo mundo falando de mim como o filho que abandonou a mãe. E eu vi o quanto tinha ferrado tudo. Então você veio por causa da exposição? Por vergonha do que os outros iam pensar? Roberto ficou em silêncio. Maria tinha acertado. Eu vim por várias razões. Vergonha é uma delas, sim. Mas também porque li seus escritos. A Juliana me mostrou algumas das coisas que a senhora escreveu, e eu percebi que nunca te conheci de verdade. Nunca parei para ouvir sua história, para entender quem você era além de minha mãe. Maria sentiu algo se movendo dentro do peito. Não era perdão, ainda não, mas era um começo. E o que você quer agora, Roberto? Quero tentar consertar. Não sei se dá, não sei se a senhora consegue me perdoar, mas quero tentar. Quero estar presente, quero conhecer minha mãe de verdade. Maria olhou para o filho, viu nele o menino que ela criou, mas também o homem que a machucou. As duas coisas existiam ao mesmo tempo e ela precisava aceitar ambas. Não vai ser fácil. Eu não vou fingir que está tudo bem só porque você voltou. Eu sei. E não quero promessas vazias. Se você vai estar aqui, tem que ser de verdade. Não pode desaparecer de novo quando as coisas ficarem difíceis. Eu prometo que vou tentar. Tentar não é o suficiente, Roberto. Você tem que fazer. Ele assentiu, engolindo em seco. Eu vou fazer. Vou estar aqui, toda semana, se a senhora deixar.
Maria respirou fundo. Era um risco enorme, abrir de novo o coração para alguém que a tinha destruído. Mas Sônia estava certa. Viver era correr riscos. Então vem, aos sábados, 2 horas. Roberto sorriu. Um sorriso pequeno, hesitante, mas genuíno. Eu venho. Eles ficaram conversando por mais 1 hora. Foi desconfortável, cheio de pausas, de silêncios estranhos. Mas foi um começo. Quando Roberto foi embora, Maria ficou sentada na sala, processando tudo. Não sabia se tinha feito a coisa certa, mas tinha seguido o coração, e por enquanto era o suficiente. Roberto cumpriu a promessa. Todo sábado, às 2 da tarde, ele aparecia. No começo, as visitas eram tensas, formais. Eles conversavam sobre trivialidades, o tempo, o trânsito, as notícias. Mas aos poucos, as conversas foram ficando mais profundas, mais honestas. Roberto contou sobre o divórcio, sobre como tinha sido difícil ver o casamento desmoronar, sobre a culpa que sentia em relação aos filhos que agora via apenas quinzenalmente. Contou sobre as dívidas que o sufocavam, sobre ter que vender tudo que tinha valor, sobre morar num quarto alugado na casa de um conhecido. Sua vida tinha desmoronado completamente. Maria ouviu tudo sem julgar. Percebeu que Roberto também estava quebrado, também estava perdido. O abandono dela não tinha sido crueldade gratuita, tinha sido desespero. Isso não justificava, mas explicava. E entender ajudava a dissolver a raiva. Ela também compartilhou sua história. Contou sobre a infância pobre no interior, sobre conhecer o pai dele, sobre a alegria e o terror de descobrir a gravidez. Contou sobre enviuvar jovem, sobre ter que se desdobrar para criar um filho sozinha, sobre os medos que nunca compartilhou, sobre sentir que nunca foi boa o suficiente. Eu não sabia, mãe. Não sabia de nada disso, porque eu nunca contei. Achei que precisava ser forte, que não podia mostrar fraqueza. Mas no fim, isso só criou uma parede entre nós. As visitas de Roberto começaram a mudar a dinâmica do abrigo. Outras moradoras viam, comentavam. Algumas com inveja, outras com esperança. Se Maria conseguiu reconectar com o filho, talvez elas também pudessem. Dona Helena faleceu numa terça-feira de madrugada. Maria estava ao lado dela quando aconteceu. Dona Helena abriu os olhos uma última vez, apertou a mão de Maria e sussurrou: "Você encontrou seu motivo." E então se foi. O funeral foi no dia seguinte. Roberto foi. Ficou ao lado de Maria o tempo todo, segurou sua mão quando ela chorou. Foi a primeira vez em décadas que Maria se lembrava do filho fazendo isso. Apenas estando presente, oferecendo conforto sem palavras. A morte de Dona Helena abalou Maria profundamente. Ela tinha perdido Sônia, agora perdia Dona Helena, as 2 mulheres que mais a ajudaram a sobreviver naquele lugar. Ela se sentiu sozinha novamente, à deriva. Foi Paulo quem a ajudou a atravessar o luto. Ele estava sempre por perto, não pressionando, apenas disponível. Uma noite, depois que todos tinham ido dormir, Maria desceu para o pátio. Precisava de ar, de espaço. Encontrou Paulo lá, consertando um dos bancos sob a luz fraca de um poste. "Não consegue dormir?" Ele olhou para cima, sorriu triste. "Nunca consigo." "E você?" "Também não." Paulo colocou as ferramentas de lado, sentou-se no banco que acabara de consertar. Maria sentou ao lado dele. "Eu sinto falta delas. Da Sônia, da Dona Helena. É estranho. Conheci elas há tão pouco tempo, mas sinto como se fossem amigas de uma vida inteira. É porque a intensidade da conexão não tem nada a ver com o tempo. Tem gente que a gente conhece a vida inteira e nunca realmente conhece. E tem gente que em poucos meses muda tudo." Maria pensou nisso. Era verdade. Roberto era seu filho. Ela o conhecia há 42 anos, mas só agora, nos últimos meses, estava realmente o conhecendo. E Sônia, que conheceu por apenas alguns meses, a conhecia mais profundamente que muita gente que esteve em sua vida por décadas.
Você mudou desde que chegou aqui, Maria. Mudei? Quando você chegou, parecia quebrada, derrotada. Agora tem uma força em você. Não é felicidade, mas é resiliência. Maria pensou na palavra resiliência. A capacidade de se dobrar sem quebrar, de absorver impactos e continuar. Sim, ela tinha isso agora. Tinha aprendido que podia sobreviver ao abandono, à dor, à perda. E não apenas sobreviver, mas viver. As semanas se transformaram em meses. O verão chegou com seu calor sufocante e o abrigo, sem ar-condicionado, se tornou quase insuportável. Mas a vida continuava. Maria continuava suas rodas de conversa, continuava escrevendo, continuava respondendo cartas, e Roberto continuava vindo toda semana sem falhar. Numa dessas visitas, Roberto trouxe os netos. Maria ficou nervosa. Não via os meninos há quase um ano. Eles tinham crescido, estavam mais altos, mais desenvoltos. No começo ficaram tímidos, mas Maria tinha trazido o caderno de dominó que seu Antônio lhe ensinou a fazer, e aos poucos eles se soltaram. Jogaram, riram, fizeram perguntas sobre o abrigo, sobre as outras pessoas ali. Quando foi hora de ir embora, o mais novo, Lucas, abraçou Maria. Posso voltar, vó? Pode, sempre que quiser. Ver os netos indo embora, acenando pela janela do carro, encheu Maria de uma emoção estranha. Era saudade antecipada misturada com gratidão. Ela tinha sua família de volta, mesmo que de forma diferente, mesmo que imperfeita. O primeiro aniversário de Maria no abrigo chegou num dia nublado de junho. Ela acordou com o corpo doendo, a dor no quadril pior que nunca. Precisava da cirurgia, mas agora tinha medo. Medo de não sobreviver, de morrer na mesa de operação e deixar tudo inacabado. Mas era também um dia de reflexão, um ano inteiro. Quando chegara ali, achava que ia morrer em semanas, de tristeza, de abandono, mas sobreviveu. Mais que isso, tinha encontrado propósito, amizade, até uma espécie de paz. As moradoras organizaram uma pequena celebração. Nada elaborado, apenas um bolo simples que Célia comprou na padaria da esquina. E todo mundo cantando parabéns no pátio. Roberto estava lá, com os netos. Juliana também apareceu, com um presente embrulhado em papel colorido. Paulo acendeu as velas, 74 delas, e todos cantaram. Maria olhou ao redor enquanto cantavam. Viu os rostos das pessoas que se tornaram sua família. Seu Manoel, seu Antônio, Joana, todas as outras moradoras. Viu Paulo com seu sorriso gentil. Viu Roberto e os netos. Viu Célia, que transformara aquele lugar em algo mais humano. E sentiu algo que não sentia há muito tempo. Gratidão. Ela fechou os olhos, fez um desejo e soprou as velas. Todos aplaudiram. Que pediu, vó? Lucas perguntou animado. Se eu contar, não se realiza. Mas, na verdade, Maria tinha pedido tempo. Apenas mais um pouco de tempo para continuar vivendo, para continuar fazendo diferença, para continuar conectada com as pessoas que amava. Depois da festa, Roberto pediu para conversar em particular. Eles foram para a biblioteca, o lugar favorito de Maria no abrigo. Mãe, eu queria falar sobre uma coisa. Maria sentiu o estômago apertar. Seria o fim das visitas? Roberto cansara de vir? Eu conversei com a Juliana, com alguns amigos. A gente juntou um dinheiro. Não é muito, mas dá para pagar a cirurgia do quadril da senhora. Particular, sem fila de espera. Maria ficou sem palavras. Roberto, você não precisa. Eu preciso, mãe. Preciso fazer isso. Não posso devolver o tempo perdido. Não posso apagar o que fiz. Mas posso fazer isso. Posso te ajudar a ter menos dor, a se movimentar melhor. Por favor, deixa eu fazer isso. As lágrimas vieram, quentes, inesperadas. Maria apenas assentiu, incapaz de falar. A cirurgia foi marcada para dali a 3 semanas. Maria teve tempo de se preparar, de fazer exames, de conversar com os médicos. Paulo ofereceu para ficar com ela no hospital, mas foi Roberto quem insistiu em estar lá.
O dia da cirurgia amanheceu claro, ensolarado. Maria acordou cedo, nervosa. Tomou banho, vestiu a roupa que Roberto trouxe. No caminho para o hospital, olhou pela janela do carro, observando a cidade que mal via há meses. São Paulo continuava caótica, barulhenta, linda do seu jeito particular. A cirurgia durou 4 horas. Roberto esperou o tempo todo na sala de espera, junto com Juliana e Paulo, que tinha tirado o dia de folga para estar ali. Quando o médico saiu, disse que tinha corrido tudo bem, que Maria era forte, que a recuperação seria boa. Roberto sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Maria acordou da anestesia algumas horas depois. A primeira coisa que viu foi Roberto, sentado ao lado da cama, segurando sua mão. Ele tinha os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. "Oi, mãe. Oi, filho." E naquele momento, Maria soube. Sabia que a estrada ainda seria longa, que haveria altos e baixos, que a relação deles nunca seria perfeita, mas também sabia que tinham encontrado um ao outro novamente. E isso era suficiente. A recuperação levou semanas. Maria fez fisioterapia, aprendeu a andar de novo sem dor. Era libertador poder se movimentar sem aquela agonia constante. Roberto vinha todo dia, ajudava com os exercícios, conversava, apenas ficava presente. Quando Maria finalmente voltou para o abrigo, foi recebida com uma festa surpresa. Todas as moradoras estavam lá, com cartazes feitos à mão, mensagens de boas-vindas. Paulo tinha organizado tudo, com a ajuda de Célia. Maria olhou ao redor, para aquele lugar que um ano atrás odiava com cada fibra do seu ser. E percebeu que agora era seu lar. Não o lar que sonhou, não o lar que escolheu, mas era seu. E estava cheio de gente que se importava com ela, que a via, que a amava, do jeito imperfeito que só humanos sabem amar. Naquela noite, Maria voltou para o quarto que dividia com Joana e 2 outras moradoras novas. Sentou-se na cama, pegou o caderno onde escrevia suas memórias. Tinha centenas de páginas agora, sua vida toda documentada. Mas faltava o final. Ela pensou em Sônia, que queria deixar sua história registrada para que alguém soubesse que ela existiu. Pensou em Dona Helena, que lhe ensinou a encontrar motivos para continuar. Pensou em Paulo, que mostrou que gentileza ainda existia no mundo. Pensou em Roberto, que voltou, que tentou, que estava ali. E começou a escrever. Passei 1 ano num abrigo, 1 ano que mudou tudo. Aprendi que a gente não morre de abandono, a gente sobrevive. E às vezes, no processo de sobreviver, a gente descobre quem realmente é. Aprendi que família não é só sangue, é escolha. É quem fica, quem aparece, quem tenta. Aprendi que mesmo quando tudo parece perdido, a gente ainda pode recomeçar. Não voltar a ser quem éramos. Isso é impossível, mas se tornar alguém novo, alguém que carrega as cicatrizes, mas não é definido por elas. Aprendi que a velhice não é o fim. É só outra fase, diferente, mais difícil em alguns aspectos, mas não menos valiosa. A gente ainda tem histórias para contar, amor para dar, propósito para encontrar. E aprendi, acima de tudo, que enquanto houver respiração, há possibilidade. Possibilidade de mudança, de conexão, de significado. A vida não acaba quando ficamos velhos. Só fica diferente. E diferente não é necessariamente pior. Maria fechou o caderno, colocou-o na mesinha de cabeceira. Deitou-se, olhou para o teto que conhecia tão bem agora. Ouviu os sons familiares do abrigo, os roncos, os gemidos, o arrastar de chinelos no corredor. E pela primeira vez, em muito, muito tempo, Maria dormiu em paz. Essa foi a história de Maria, de como ela foi abandonada e como encontrou a si mesma no processo, de como a dor pode transformar, de como nunca é tarde para recomeçar, de como o amor pode ser ressuscitado mesmo quando parece morto. Se essa história tocou seu coração, se você conhece alguém vivendo algo parecido, compartilhe. Deixe seu comentário nos dizendo o que achou, de qual cidade você está nos assistindo.
e se inscreva no canal para mais histórias que falam sobre a vida real, sobre pessoas reais, sobre emoções reais, porque no fim, todos nós queremos a mesma coisa: sermos vistos, sermos ouvidos, sermos lembrados. E enquanto houver quem conte nossas histórias, nós nunca seremos completamente esquecidos.